Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos falar mais uma vez sobre verbos no texto. Tá, gente? Lembrando que cada aula é voltada, para alguma coisa específica dos verbos. A aula anterior, vou falar da última porque eu sempre estou falando da última aula, nós vimos então os tempos e modos, e a gente viu que no modo indicativo ocorrem todos os tempos, mas no imperativo nem todos, no subjuntivo também não. E também, gente, nós vimos a questão das locuções verbais, ou seja, como essas locuções verbais, elas funcionam, como eu posso pensar em montar essa locução verbal. Hoje, então, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre conjugação. Vamos entender aqui. Conjugação dos verbos regulares. Vamos entender, então. Formas primitivas, nós chamamos o infinitivo impessoal e o presente do indicativo. Gente, se eu estou falando de impessoal, é porque não há marcação de pessoa, tá? Agora, se eu falo presente do indicativo, é algo que está acontecendo agora e é uma certeza. Também nós temos as formas derivadas do presente do indicativo. Derivam o presente do subjuntivo e as formas do imperativo. Os verbos regulares da primeira conjugação formam um subjuntivo do decréscimo da desinência o da primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Vamos entender aqui, ó, gente. Por exemplo, eu tenho eu canto, que está no presente do indicativo. Agora, se eu retirar esse o, fica aqui eu cante, que é justamente o que, gente? O nosso subjuntivo. Eu amo, novamente o o. Eu pego e substituo pelo e, que eu ame. Ou seja, aqui então eu tenho novamente o nosso subjuntivo. Ou seja, gente, uma das formas possíveis que nós temos no português é quando eu tenho mais propriedade, por exemplo, no presente do indicativo. O que eu faço? Eu lembro que há um modo e tempo verbal que deriva dele. Então, se eu sei que há essa derivação, sei como ela é feita, é muito mais fácil. Então, gente, nós também temos os verbos regulares de segunda conjugação, são verbos com er. E de terceira conjugação, verbos terminados em ir, formam o subjuntivo do decréscimo da desinência o somente na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Então, eu tenho aqui, ó, eu vendo. Mas se eu quero fazer, então, no subjuntivo, que eu venda. Eu como, que eu coma. Eu parto, que eu parta. Então aqui, gente, nós percebemos que a segunda forma que nós temos de derivação, então, do presente do indicativo, é justamente, gente, quando eu faço o quê? Eu retiro, então, no caso, o o. E coloco, então, no lugar a vogal a. Então, é uma das formas de ocorrer, essa derivação. Ainda falando, gente, sobre as derivações, do presente do indicativo, o imperativo negativo se forma inteiramente do subjuntivo. O imperativo afirmativo se faz pelo decréscimo de S nas segundas pessoas do presente do indicativo. As demais copiam o subjuntivo. Ou seja, putz, não sei como faz o imperativo, mas eu sei o subjuntivo. Então, o que eu vou fazer? Exceto a segunda pessoa, gente, as outras, a primeira e a terceira, elas se mantêm iguais à do subjuntivo. Vamos ver como que fica a segunda pessoa. Eu tenho aqui, tu cantas. Aqui, gente, está no subjuntivo. Para formar, então, o imperativo afirmativo, eu só vou retirar o S do final. Então, fica canta, tu. Nós temos aqui, vós cantais. Tiro o S também. Cantai, vós, formando então o nosso imperativo afirmativo. Ou seja, primeira e terceira pessoa, copio integralmente. Segunda pessoa, eu faço retirada então do S. E daí eu tenho a forma desse verbo no imperativo. Paradigma, gente, da primeira conjugação.
Vamos analisar aqui, formando, né, o imperativo. Lembrando, gente, que eu não possuo imperativo na primeira pessoa, tá? Então, a gente só colocou aqui para que vocês pudessem ver a comparação. Canto no presente do indicativo, no presente do subjuntivo se torna cante. Segunda pessoa, cantas. Então, aqui eu coloco canta tu. E o imperativo negativo, que é a partir do presente do subjuntivo, cantes. Não cantes. Dessa forma, eu copio integralmente. Canta fica cante. Cante fica não cante. Cantamos fica cantemos. Cantemos, não cantemos. Cantais, cantei. Canteis, não canteis. Cantam, cantem, cantem, não cantem. Então, a gente pode perceber aqui, né, gente, a comparação do presente do indicativo, como que é a sua transformação por um imperativo afirmativo. E do presente do subjuntivo, que a gente viu como passar do presente do indicativo para o presente do subjuntivo, e como passar do presente do subjuntivo para o imperativo negativo. Então, gente, muito cuidado quando vocês forem fazer esse tipo de conjugação. Aqui, lembrando, gente, nós temos um verbo da primeira conjugação, então é o verbo cantar, terminado em A. Nós temos o paradigma da segunda conjugação, que são verbos terminados em E. Nós temos vendo, venda. Vendes, vende tu, vendas, não vendas. Vende, venda, venda, não venda. Vendemos, vendamos, vendamos, não vendamos. Vendeis, vendei, vendais, não vendais. Vendem, vendam, vendam, não vendam. Então, aqui a gente pode perceber que a regra, gente, é praticamente a mesma. Justamente porque, se eu souber essa conjugação do presente do indicativo, eu sei fazer o imperativo afirmativo. Se eu sei passar também do presente do indicativo para o presente do subjuntivo, obviamente eu sei também o imperativo negativo. Então, gente, se vocês quiserem lembrar de alguns modos verbais e tempos, lembrem do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. Esses dois são essenciais. Na sequência, nós temos a terceira conjugação, que são verbos terminados em ir. No caso, aqui é o verbo partir. Parto, parta. Partes, parte tu. Partas, não partas. Parte, parta você. Parta, não parta você. Partimos, partamos, partamos, não partamos. Partis, parti, partais, não partais. Partem, partam, partam, não partam. Então, aqui, gente, é exatamente a mesma coisa. Então, a gente pode ver que nos verbos regulares se mantém. Então, a gente pega aquela regra e aplica estritamente. Aí nós temos o verbo irregular ver, só para a gente analisar como que isso vai acontecer. Vejo, veja. Vês, vê, vejas, não vejas. Vê, veja, veja, não veja. Vemos, vejamos, vejamos, não vejamos. Vedes, vede, vejais, não vejais. Vem, veja, vejam, não vejam. Aqui a gente pode perceber que aquela regra ela não se aplica estritamente. Vamos pegar só o foco na terceira pessoa do plural. Vem, muda para vejam. Então tomem cuidado, gente. Aquelas regrinhas, elas só valem então para verbos regulares. E também, gente, formas derivadas do pretérito perfeito do indicativo. Derivam o mais que perfeito do indicativo, o imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Os derivados se formam pelo decréscimo da desinência STE da segunda pessoa do singular. Gente, vocês repararam aqui que sempre que eu tenho um tempo principal e os outros que vão derivar, eu sempre vou retirar a desinência. Anteriormente, a gente viu que eu tiro a desinência O e coloco na A para quando for o subjuntivo. Aqui nesse caso, gente, eu tenho uma terminação um pouquinho maior para ser retirada, então muito cuidado com isso. Vamos ver como que isso fica.
Primeiramente, gente, para formar o mais que perfeito do indicativo, acrescenta-se ao tema a desinência modo temporal RA. Amaste, então eu tiro aqui e fica amar. Tu vendeste, eu vendera. Tu partiste, eu partirá. Então a gente percebe que eu retiro essa desinência, porém, gente, eu insiro uma nova para formar então o pretérito mais que perfeito. Gente, lembrando que o pretérito mais que perfeito é aquele que a galera mais tem dificuldade em entender como ele funciona. Também, gente, para formar o pretérito imperfeito do subjuntivo, acrescenta-se ao tema da conjugação a desinência modo temporal SSE. Tu amaste, se eu amasse. Tu vendeste, se eu vendesse. Tu partiste, se eu partisse. Então aqui a gente percebe que o que vai mudar é a desinência para a gente formar então o pretérito imperfeito do subjuntivo. Também, gente, para nós terminarmos, nós temos, para formar o futuro do subjuntivo, acrescenta-se ao tema da conjugação a desinência modo temporal R. Então, tu amastes, quando eu amar. Tu vendestes, quando eu vender. Tu partistes, quando eu partir. Então, aqui eu vejo que eu tiro novamente a mesma desinência, mas eu acrescento uma nova. Gente, eu sei que essa é uma aula bastante pesada, bastante cansativa, mas é uma aula muito importante, gente, porque vocês com certeza vão precisar utilizar essas conjugações no dia a dia de vocês. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!